Bom dia. Obrigado a todos pela presença. Eu sou Marcos Augusto Gonçalves, sou editor da Ilustríssima, da Folha. Trabalho nessa área de cultura lá no jornal já há bastante tempo. Já editou a Ilustrada? Já editei Ilustrada, já fiz um monte de coisa. E estou muito contente. Hoje é o último, não por ser o último, mas por a gente ter realizado esse ciclo de seminários aqui, a Folha com Itaú Cultural. É o nosso terceiro evento esse ano. E possivelmente vamos reeditar esse ciclo no próximo ano também. E hoje o tema é livro, leitura, que é uma grande questão estratégica, né, para o país. A gente sabe das dificuldades, né, que o Brasil enfrenta nesse terreno. Recentemente tivemos mais notícias na área do mercado, com problemas de livrarias que enfrentaram dificuldades econômicas. Tivemos também algumas boas notícias. No ano passado foi finalmente sancionada a lei, né, da Política Nacional de Livro Escrita, que é o primeiro marco legal de estímulo, né, à leitura, à formação de leitores e de escritores no país. Uma iniciativa do José Castilho, que está aqui, vai participar de uma mesa, na qual eu vou ser o mediador. E Às vezes chamam de Lei Castilho. Conhecida como Lei Castilho, exatamente. Cadê o Castilho? O Castilho está aqui, não sei onde. Acho que está tirando foto. Então é isso, queria dar as boas-vindas, passar a palavra aqui para o Saron, afinal fomos parceiros aí nessa empreitada, né? Uma coisa que começou com uma ideia lá na Folha, que eu tive, da gente fazer esses seminários. A Suzana Singer, que é a responsável por essa área na Folha, encampou a ideia e conseguimos colocar de pé. Então, estamos contentes. Espero que seja uma manhã proveitosa para todos. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom que vocês vieram nessa quarta-feira chuvosa, que lembra São Paulo das Antigas. Aliás, todos os seminários que a gente fez não foram quarta-feiras chuvosas, mas foram segundas-feiras chuvosas. E olha que não era nem primavera, hein? Pois é, ao longo do ano. Incrível. Então, muito bom estar aqui com vocês. É um público sempre muito qualificado. A gente tem sido positivamente surpreendido ao longo das edições. Inicialmente, a provocação da Folha era um seminário, né, Mag Suzana, e aí a nossa sinergia e a nossa vontade, de fato, de aprofundar esses temas relacionados a incentivo fiscal, a financiamento, a arcabouço legal, e um tema estruturante como esse, que é do livro da leitura, dos livreiros, do hábito da leitura, nos provocaram a perceber que um só encontro não ia dar conta de tantas coisas importantes para a gente discutir. O mundo da cultura precisa refletir, precisa gerar informações, não só para oferecer elementos para políticas públicas, mas também para nós nos instrumentalizarmos, para nós estarmos mais consistentes na construção de ações, de projetos, né, e também na defesa de tão importante questão para a sociedade, que é a cultura, né? A gente, às vezes, peca um pouquinho por não estarmos tão profundamente alicerçados em temas que a gente vivencia cotidianamente, e isso faz com que a gente fique um pouco mais fragilizado em alguns momentos, ainda mais em momentos de forte crise econômica ou de um olhar mais conservador sobre os temas que a gente versa. Então, esse encontro entre Itaú Cultural e Folha não poderia ser o mais profícuo em poder trazer vocês aqui para nos ajudar a pensar alto nossos temas, em trazer os palestrantes, os
os nossos especialistas e também poder expandir essa conversa com o grande público, porque nós só, eu acho que isso é o valor dessa parceria, tem muita sinergia nesse sentido, não só a gente faz o nosso encontro aqui, mas pode se encontrar com o que nós debatemos aqui, com outros especialistas falando sobre o nosso tema e expandir essa conversa para o leitor da Folha, que é quando sai o caderno, né? Exatamente, ia falar sobre isso. A cada seminário, o jornal publica um caderno que vem com o conteúdo do seminário, mas vem com outras coisas além do que se discutiu aqui. Então, o caderno é como se fosse uma extensão, não é apenas um registro do que aconteceu nas mesas. Então, é isso. Bora? Primeira mesa é sua. Muito bem. Você... Como é que é agora, Suzana? Eu fico? Ah, então, eu fico. Magui, daqui a pouco você volta. Eu preciso devolver o microfone. Muito bom. Vamos lá, dar início ao seminário, agora com as mesas. Chamar aqui para nos ajudar nessa conversa sobre como estimular a leitura, o nosso querido Geraldo Moreira Prado, fundador da Biblioteca Comunitária Paiaiá. Cadê Geraldo? Geraldo fundou a mais relevante biblioteca comunitária, onde você quiser, já você manda. A mais importante biblioteca comunitária e uma das mais relevantes bibliotecas comunitárias em uma comunidade rural, reconhecida mundialmente como uma das maiores bibliotecas. São 120 mil livros, Geraldo. 120 mil livros. Geraldo nasceu em Paiaiá, fez história aqui na USP, hoje mora no Rio, e veio especialmente para conversar com a gente. É um sujeito, além de tudo, contador de história, que a gente sempre fica encantado com ele, além de toda a experiência com a biblioteca. Chamar a Zoara Faila. Zoara é gerente do projeto do Instituto Pro Livro. Cadê a Zoara? A Zoara pensou, desenvolveu, organizou a mais importante pesquisa sobre o consumo, o entendimento sobre o livro no país, que chama-se Retratos da Leitura. São 4 edições. Nós vamos ter a 5ª, e agora a 5ª em parceria com o Itaú Cultural. Já brinquei com a Zoara, porque ela está tanto aqui que já vai receber o crachazinho do Itaú Cultural, mas é uma pessoa especial. Vocês vão poder ter um grande panorama do livro, da leitura no país. Certamente a Zoara é uma das grandes articuladoras desse panorama e vai ter muito a dizer para nós. E, para completar essa mesa, não poderia ser outra pessoa, nosso querido Sérgio Vaz. Cadê Sérgio? Sérgio é lá das Quebradas, do Capão Redondo, coordena, dirige, lidera um projeto há 14 anos, Sérgio? 18. 18? Caramba! Há 18 anos, num bar, num boteco, bar do Zé Batidão, que eu já fui lá algumas vezes, é incrível, é, de fato, uma das grandes lideranças quando o assunto são saraus literários. Tem muito a dizer para nós também nessa nossa conversa. Muito bem. Para começar essa nossa conversa, depois a gente vai abrir para perguntas por escrito. A gente tem até que horas aí? Até 2h30 da tarde, essa mesa? Até que horas? 10h30, 11 horas. Para começar essa conversa, eu pedi para a Zoara trazer aqui um pouco da experiência dela e das 4 edições do Retratos da Leitura, porque a ideia é que depois a gente aprofunde essas análises que a Zoara vai fazer para nós, por meio das experiências do Geraldo e do nosso querido Bar Zé Batidão. Obrigado, Zoara. Bom, bom dia a todos, né?
Muito bom estar aqui com tanta gente interessada nesse tema, né? E um agradecimento especial à Saron pelo convite, um agradecimento à Folha, né? Inclusive já nos entrevistaram. Muito bom a gente poder trazer os dados da pesquisa para um público tão especial e poder difundir, né? Porque eu acho que conhecer nossas mazelas aí na questão da formação leitora no Brasil, acho que é fundamental, realmente, para a gente trazer essas inquietações e pensar num grande movimento para a gente superar, né, esses terríveis indicadores de leitura. Me apresentaram como proposta a falar como estimular a leitura, né? E eu vou trazer os dados da Retratos, mas eu acho que pensar em como estimular a leitura, né, num país com tantas exclusões, realmente é um grande desafio, né? Então, a própria Retratos nos informa, né, quando a gente pergunta para as pessoas por que elas não leem, que o número de pessoas que não compreendem o que leem, né, elas dizem, não leio porque não entendo um parágrafo, não leio porque leio muito devagar, enfim, são dados de dificuldade de compreensão leitora, né, atinge quase 30% da população brasileira. E esse número está muito parecido com um indicador de analfabetismo funcional, que fala em 28% de analfabetos funcionais, né? Então, essa é um grande limitador, né, quando a gente pensa em como formar leitores de literatura, por exemplo, né? Agora, a gente tem outras exclusões importantes. A própria Retrato nos diz que a principal influenciadora da leitura é a mãe, né? Mas, quando a gente tenta identificar qual é o perfil dessa mãe, né, essa mãe que tem esse poder de despertar o interesse pela leitura, né, a gente constata, né, e acho que não é novidade, né, essa constatação, que é uma mãe de classe A, né, de nível superior, e uma mãe leitora, e que provavelmente tem livros em casa, né? A gente sabe também, né, vários especialistas nos dizem que um momento especial para formar, para despertar o interesse pela leitura é a infância, né? E como é que ficam essas crianças que nascem nessas casas, né, nessas famílias que não são leitoras e que não estão nesse perfil daquela mãe que é influenciadora, né? A gente, eu acho que tem aí dois grandes ou dois principais agentes de formação de leitores, né, que é a família e que é a escola, né? Na família, eu acho que esse despertar, né, ele é importante porque ele vem com afeto, né? Eu acho que quando a gente diz, e inclusive tem a campanha do próprio Itaú Social, né, do Leia para uma Criança, e eu até gosto de dizer leia com a criança, né, porque esse manuseio do livro, essa apresentação do livro, primeiro como um brinquedo, mas principalmente um objeto que vai possibilitar a interação, né, entre a mãe, o pai e essa criança, na apresentação das palavras, dos sons, né, isso é fundamental para iniciar, né, e é uma iniciação mesmo, mas de uma forma afetuosa, né? Isso fica na memória afetiva dessa criança. O livro fica como uma coisa prazerosa. Isso é fundamental, né? Mas não temos essa família, quer dizer, provavelmente mais de 70% das famílias não têm esse perfil leitor. Eu não sei exatamente o índice, mas certamente é mais de 70%. Então, a gente olha para a escola, né? Primeiro, que se a gente entende que a criança, né, entre 2, 3, 4 anos, é que vai ter essa primeira experiência, esse primeiro contato com a narrativa, com o som das palavras, né, ela provavelmente, mesmo numa creche, ela não vai ter essa experiência, e principalmente, né, certamente sem afeto, mesmo que tenha, né? Então, vamos confiar no poder da escola para despertar esse interesse,
né? Mas como é que nós estamos dentro dessa escola, né? A própria Retratos da Leitura, né, a gente tem lá um recorte para verificar qual é o perfil leitor do professor que participou da mostra. E é muito parecido com o do brasileiro em geral, né? No momento da mostra, cerca de 40% dos professores não estavam lendo nenhum livro já há 3 meses. E aqueles que estavam lendo livros de autoajuda ou livros religiosos, né? Também não é um professor leitor, pelo menos não é um professor que tem um repertório de leitura que possibilite, de fato, né, despertar esse interesse pela leitura. A gente já tem grandes problemas na questão do letramento mesmo, dessa formação leitora, como a gente verifica nos indicadores de analfabetismo funcional, né? Então, já é uma grande limitação. E aí a gente encontra uma outra exclusão, uma outra limitação, que é quem é esse professor, né? Qual é a formação desse professor, a quem a gente vai esperar, ou quem vai ter essa tarefa de despertar esse interesse no aluno, né? Ele também não é leitor, ele não tem um repertório que possibilite indicar, né, um livro que seja, de fato, interessante para a situação social daquele garoto, para as vivências daquele garoto, para o ambiente daquela comunidade, né? Porque eu acho que um primeiro livro, um livro que interessa, tem que ter um significado, né, para a criança, para o jovem, para nós, né? Eu acho que esse despertar, esse interesse, cultivar o prazer, né, pela leitura, ele depende muito dessas primeiras leituras que lhe foram oferecidas. E ela tem que ter significado, né? Ela tem que vir de encontro ao meu momento, ao meu repertório cultural, né? E, infelizmente, esse professor sem repertório vai ter muita dificuldade, não só para indicar, escolher esses livros, mas também para desenvolver práticas leitoras que sejam mobilizadoras, né? Eu acho que, quando eu sou um bom leitor, eu tenho muito mais facilidade de ser sedutor para aquilo, né? De fazer o marketing daquele personagem, daquele livro, daquele autor, né? Eu acho que é uma prática que vai ser muito mais mobilizadora, né? Então, mais uma exclusão, né? Essa criança que saiu de uma família que não é leitora, que a mãe não é leitora, vai para uma escola, chega nessa escola, encontra o professor que não é leitor. E mais um problema, né? Que é a pesquisa que a gente apresentou aqui segunda-feira. Que bom, né? Então, eu falei, além do crachá, a gente está tendo um espaço super especial para falar desses estudos, né? Mas a gente também verifica que 61% das escolas públicas brasileiras não têm biblioteca ou sala de leitura, né? Como é que essa criança vai ter o contato com o livro? Ele recebe o livro didático, ótimo, né? Mas a gente está falando de interesse pela leitura, despertar o interesse pela leitura de literatura, e não só literatura, né? Para aprofundar o conhecimento, né? Para não ficar restrito àquele conhecimento de sala de aula. Quer dizer, acho que a biblioteca ela tem também essa função de te possibilitar que você tenha essa autonomia na busca do conhecimento, no aprofundamento do seu conhecimento, mas as escolas, 61% delas não têm biblioteca, não tem esse livro que possibilita esse aprofundamento, o que possibilita, né, entrar na ficção, né, e, de fato, conseguir, né, toda a magia que é você descobrir outros mundos, outros universos, outros personagens, ter contato com outras emoções, vivenciar a emoção do outro, a empatia, enfim, né, mais uma exclusão, né? Então, eu acho que a pesquisa nos traz toda essa dimensão, né, esse diagnóstico da nossa realidade, e realmente é desafiador, né, a gente buscar formas de solucionar essas questões, né? Eu acho que as políticas públicas, né, Castilho, elas realmente deveriam dar conta disso, né?
e acho que os planos municipais, os planos estaduais, né, eu acho que estão aí com um grande poder de fazer com que municípios, estados pensem nessa, ou implementem uma política com continuidade. Mas, infelizmente, a gente tem um outro problema, que acho que no nosso seminário de segunda-feira a Priscila trouxe super bem, que é como implementar essas políticas e a ausência da vontade política, né, para que, de fato, você tenha professores com uma formação leitora, e não só leitora, mas que dê conta da questão do letramento, né, que acho que a gente tem problemas também na alfabetização, né, professores que tenham acesso também ao livro, porque ele também, muitas vezes, não tem livros em casa, né. Então, eu acho que políticas que deem conta da universalização das bibliotecas, a gente tem aí, né, projeto de lei, que, aliás, tem um ano para o 12.244, o prazo para universalizar bibliotecas era até o ano que vem, mas a gente continua com 61% das escolas sem bibliotecas ou salas de leitura, né? Então, tem a lei, mas e aí? Né? Em 9 anos, pouco se fez. Parece que 3% só. Teve uma variação de 3% só das escolas que ganharam biblioteca nesse tempo. Né? Aí estão prorrogando para 2024. Saiu um novo projeto de lei, 2024, mas vamos conseguir? Né? Então, eu acho que, além da política, além das políticas públicas, a gente tem que ter vontade política para conseguir minimizar todas essas exclusões. Né? Então, eu não sei se o meu tempo ainda... Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que, para a gente começar, é só um aquecimento. Obrigada. Obrigado, Vera. Você traz esse dado da ausência das bibliotecas nas escolas. E, nesse seminário que nós fizemos aqui na segunda-feira, que o INSPER teve um papel importante, porque refletiu, a partir da pesquisa que o ProLivro produz, um outro dado também me chamou muito a atenção, e, nesse sentido, eu quero fazer já uma ponte com o nosso querido Geraldo, que é o dado que, enquanto 60% das escolas não têm biblioteca, o grande conjunto da sociedade, e quando a gente olha para a criança de 11 a 13 anos, ele declara ter acesso ao livro graças à biblioteca, né? E ele diz que dá retratos, né? E ele diz que é quase 50% desse perfil entre 11 e 13 anos que tem acesso ao livro, né, graças à biblioteca. E veja o gap de não ter biblioteca e o quanto é importante ter biblioteca, na medida que a metade dessa criançada de 11 a 13 anos só acessa graças à biblioteca. E aí a gente tem as experiências das bibliotecas comunitárias, né, e do Geraldo lá, que começou a desenhar a biblioteca quando veio, talvez, a primeira política pública para constituir bibliotecas, e lá em 2000, se não me engano, né, Geraldo? Para começar a desenhar o caminho ao déficit zero em bibliotecas e escolas, e mais, e avançar sobre a perspectiva de bibliotecas comunitárias. Se não me engano, a gente estava conversando um pouco antes, a meta eram 6.000 bibliotecas comunitárias. Né? Bom, essas coisas não se realizaram, a Zoara aqui confirmou isso, certamente o Castilho, na segunda mesa, vai poder falar um pouco mais sobre isso. E aí tem as maravilhosas, e pena que ainda pontuais, experiências como a do Geraldo. Conta um pouco para nós essa trajetória, Geraldo, de alguém que nasceu lá no município, que depois voltou para criar a maior biblioteca rural do mundo. Acho que está funcionando, é só falar. Bom, pronto. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aqui o convite do Itaú e o convite da Folha de São Paulo também para participar desse evento. Não estou muito acostumado a participar de evento assim grande, fico meio tímido. Vou falar alguma coisa sobre a biblioteca, como o Saron, né, já deu a dica aí, né, até porque nós convidamos ele este ano para participar do evento, mas ele, infelizmente, não pôde. Antes de falar da biblioteca, eu vou aqui acrescentar um dado, que a primeira
divulgação através de vídeo da biblioteca foi feita pelo Itaú Cultural, o Instituto Rumos, né? E o narrador, ele está por aí, que é o Claudinei Ferreira. Um belo vídeo que está na internet, são 56 minutos. Foi filmado por um cineasta, o Beto, né? E depois eu conto o detalhe dessa filmagem. Mas, sim, a Biblioteca do Paiaiá, começando pelo início mesmo, ela surgiu a ideia lá por os anos 2000, né, quando foi publicada aquela lei do FUST, né, que é aquele fundo, né, das telecomunicações. Eu trabalhava no IBICT, eu dava aula lá na pós-graduação do IBICT, e o IBICT coordenou esse projeto, né, o coordenador era o Tadao Takashi, né, e que era para criar, né, um dos itens, lá, um dos projetos dessa lei, era para criar, né, zerar o número de bibliotecas públicas. Não entrou ainda neste grupo aí as bibliotecas escolares. Eram bibliotecas municipais e 6.000 bibliotecas comunitárias. Saiu o edital, nós cuidávamos, eu e mais 2 colegas lá do IBICT, da organização e da seleção desses editais, desses projetos, e chegaram para nós 19.000, quase 20.000 projetos, né, que nós ocupamos 2 salas do IBAM, que é um órgão que tem lá no Rio de Janeiro, né, para fazer a seleção. Mas depois, 2001, vieram as eleições, e não saiu nada, né? Morreu essa história. Nesse meio aí, eu estava com muitos livros. Eu morava num apartamento de 2 quartos, estavam os livros tomando conta da sala, e tinha mais 2 salas alugadas lá no Rio de Janeiro, 2 salas grandes, e não tinha muito mais como manter aqueles livros, nem como pagar aluguel, nem comprar livro, nem ganhar livros também, né? Mas ia chegando livro, ia comprando, ia juntando também, ia tendo doação, né? Aí eu resolvi doar estes livros. Queria doar para a Biblioteca Nacional, mas, naquela época, a Biblioteca Nacional não estava querendo receber, aliás, não recebeu, não tinha interesse. Ao contrário, a Biblioteca Nacional ofereceu livros, né, também para a gente. Aí fui na UFRJ, também não queria, porque eles estavam fazendo descarte lá. Aí me veio a ideia de voltar à Bahia, e lá na minha comunidade, que se chama São José do Paiaiá, que tem 600 habitantes, e, na época, tinha um sobrinho meu que estava fazendo o colegial. Conversei com ele se ele conseguiria tomar conta de uma biblioteca, né, com livros, basicamente literatura. Ainda não tinha um segmento de livros infantis, isso veio depois. E ele topou, ele falou que sim. Agora, o problema era o lugar, onde botar. Aí eu fui à sede do município, Nova Açores, e fui ver lá a biblioteca pública. Era um espaço muito bom, que era a antiga maternidade, que tinha sido ocupada, e eles ocuparam a maternidade. Mas não tinha livro, nem tinha pessoas para tomar conta, nem tinha interesse da parte política, né? Aí não quiseram também. Aí eu resolvi assumir, alugamos uma casa e começamos a levar livro para lá. Tem até um fato engraçado, um pouco interessante, que no dia que chegou o primeiro caminhão de livros, foram 12.600 livros, para descarregar no Paiaiá, para arrumar lá numa garagem que nós conseguimos. O caminhão chegou à tardezinha, à noite passou no jornal o Globo, né, Jornal Nacional, um roubo de livros que houve, né, na Biblioteca Histórica, né, e no arquivo do Itamaraty, do Rio de Janeiro, né. E tinha uma senhora lá, tem ainda, que ela é muito católica, né, ela cuida
da igreja, né? Ela achou aquilo estranho, né? Aquela história que estava ali anunciando no jornal, com aquele caminhão cheio de livros que estava chegando ali, sendo descarregado pelos jovens, pelos os meninos lá da comunidade. Aí era a hora da reza, né, na igreja, ela se encarregou de anunciar para o público, né, que aqueles livros ali foram que o Jornal Nacional acabou de anunciar. Então, começa a história da biblioteca mais ou menos assim, meio complicado. Mas não pegou bem, não, porque depois o marido dela mandou ela calar a boca, né? E ficou por isso mesmo. Aí continuamos, né? E alugamos, começamos essa experiência por lá. Ia muita gente, muito aluno de Nova Açores, do município da sede, né? E de municípios vizinhos, iam de bicicleta, iam de jegue, iam a pé, iam lá ler, né? Iam ler mais literatura, porque livro didático não era o caso, né? Livro didático é a escola que tem, é a escola que toma conta. As escolas não tinham bibliotecas, né? Aliás, não tem até hoje. Embora, na época do Castilho, no Ministério, que teve aquela política, né, de abrir, de criar as bibliotecas escolares, né, também as escolas de lá não abriram, não. Os livros chegavam, ficavam amontoados lá nos corredores, né, e não disponibilizava, até hoje, não disponibilizava para os alunos. Então, não faz de conta que não existe nada, né? Além do mais, as bibliotecas, a biblioteca municipal continua fechada, isso há 20 anos, né? E não só da cidade sede, mas das outras cidades vizinhas também. Agora mesmo, neste evento, eu estive lá, no evento que nós fizemos, eu estive lá e visitei uns 10 municípios e fui nas escolas e na biblioteca pública, né? Desses 10 municípios, só tem um que funciona. Até funciona bem, né? Tem uma atividade de contação de história muito boa, né? Que é o município de Olindina, a Biblioteca Municipal Marechal Rondon. Mas as escolas, bibliotecas escolares não estão funcionando. Bom, voltando à biblioteca comunitária, nós começamos esse trabalho, fomos levando aos poucos, depois foi aumentando, né? Eu fui mandando, conseguimos, através da Itapemirim, né, um apoio para levar as bibliotecas, os livros para lá. Nós conseguimos 3 vezes. Também conseguimos um apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrícola, quando tinha aquele programa, que foi um programa muito bonito, né? O Castilho acompanhou, vocês todos acompanharam também, né? Que era a Arca das Letras. E aí o Ministério transportou para lá uns 3 caminhões de livros. E fomos botando lá, fomos acumulando. E aí precisava de espaço. Conseguimos umas casas lá, comprei uma primeira casa lá por R$2.000. Foi uma casa que meu irmão tinha trocado, né, com o senhor lá por uma sela de cavalo. E nós fizemos o espaço, que é o espaço que tem até hoje lá, né? E aí veio a ideia de vamos oficializar isso aí, né? Porque sem CNPJ a gente não consegue apoio de ninguém, né? Aí nós fizemos uma assembleia lá e pedimos para a comunidade, né? Explicamos o que era biblioteca para a comunidade, que tinha muita gente da comunidade, que é uma comunidade rural, a maioria da comunidade é analfabeta, do município também. Aqui neste livro saiu agora, coordenado pela professora Elisa Machado, né? Tem um dado que é triste, né? Esse município lá de Nova Açores, aqui nesse grupo de municípios, né, que tem as bibliotecas comunitárias estão contempladas aqui, ele é o que tem o maior índice de analfabetos ainda, de analfabetismo, está 38%, quase 39%. Né? E hoje também o atual prefeito
ele foi fazer uma reforma das escolas de lá. Ele fechou 30 e poucas escolas do município, do meio rural, e levou para a sede. Então, o meio rural também ficou sem escola, inclusive o Paiaiá, agora que voltou um pouco, né? E aí fomos levando essa discussão, né? Depois que passou tivemos o CNPJ, nós conseguimos os primeiros projetos, né? Os 4 primeiros projetos foram editais da Brasil Foundation, né? Os 2 primeiros em parceria ainda com o Instituto do HSBC de Solidariedade, né? E nós fizemos um curso, ainda treinamos mais ou menos 300, mais ou menos não, foram 312 professores, capacitamos 312 professores do ensino fundamental do meio rural, não só do município, mas vários municípios ali vizinhos. E aí conseguimos também outros editais, né, do governo federal, governo da Bahia, e alguns editais privados. Em 2009, aqui por iniciativa do Claudinei, fez esse documentário, que foi o primeiro documentário que está aí na internet, que é muito bom, muito bem feito, muito bem apresentado, muito bem filmado, foi filmado pelo Beto, cineasta, né? E o câmera dele, que era um mineirinho baixinho, achou interessante, falou que aquele povoado era o melhor povoado do mundo, porque ele tinha ali uma biblioteca enorme, podia ficar o dia inteiro lendo. E ele contou que tinha 12 botecos, né? E a cachaça custava 10 centavos a dose. Deixa aí. Bom, aí foi crescendo, começamos também a fazer eventos, fizemos eventos nas escolas públicas, sobretudo escolas estaduais, né, da sede do município, e na escola municipal lá também da sede. Fizemos um evento sobre o conselheiro, né, que o conselheiro foi expulso na Guerra de Canudos, nasce realmente lá no município, né? Desculpa aí. Eu não... nasce lá no município, né? Então, quando o primeiro evento que nós fizemos foi o evento sobre conselheiro, que foi numa escola pública lá, grande, na maior escola pública lá do município, né, na sede, com a participação da professora Valnice Galvão, que foi ela que falou que era a maior biblioteca comunitária do mundo em zona rural, né? Depois foi confirmada por uma americana que visitou lá, né, também, né, Janife, né? E aí fizemos esse evento, que foi muito bom, foi o primeiro grande evento nosso, né? Aí fizemos mais outros eventos. Na época ainda do governo Lula, né, do governo PT, Lula-Dilma, nós conseguimos fazer 5 bons eventos lá com o programa de popularização da ciência e da tecnologia, que chamou muita atenção, inclusive, para os professores. Ela aqui falou um detalhe dos professores. Lá também é assim, os professores não são muito chegados a ler, né? Você tem uma ideia, fazendo parênteses aqui, tem professores, né, que moram bem vizinho, ou em frente, ou do lado da biblioteca. A biblioteca tem mais ou menos 20 anos, 19 anos, 20 anos de existência. Eles nunca pisaram o pé lá para pegar um livro, né? Nem de autoajuda, né? E é isso, assim foi nascendo a biblioteca, fizemos mais outros eventos. A partir de 2014, resolvemos fazer um seminário sobre leitura, especificamente sobre leitura, convidando pessoas voluntárias, que a gente não tem dinheiro. Depois, se vocês quiserem saber como é que ela funciona, né? Não funciona com dinheiro, porque só quando tem editais, né? Quando conseguimos alguns editais, quando não conseguimos editais, não tem, porque a comunidade é muito pobre. Nós estabelecemos uma colaboração de R$1, né? Mas ninguém colaborou, né? Então,
quem mantém a biblioteca, particularmente, sou eu com meu salário de aposentado, né? Mas aí, mesmo assim, a gente está fazendo esses eventos. Hoje, este ano, já foi o 4º evento sobre livro, leitura e inclusão social no semiárido baiano, sendo que este ano, a partir de 2017, o evento passou a chamar a primeira festa literária do Paiaiá. A gente não chama feira, porque feira é um negócio de comércio. E festa, não. Festa a pessoa vai. Então, enche, né? E aconteceu isso. Foi bom essa estratégia, né? Nós fizemos a primeira festa e saiu também, teve um bom artigo, né, do Mozart Benedito, né, que foi lá e fez um bom artigo. E, através dele, né, a Globo News fez uma matéria também, que está aí na mídia, né, falando dessa festa do Paiaiá, que foi logo depois da festa de Paraty, né? E sugeriu que a próxima festa chamasse Segunda Festa Literária. E nós fizemos este ano, que convidamos aqui o Claudinei, ele, mas não puderam ir, e acrescentamos mais um internacional, porque teve 2 palestras à distância, né, por videoconferência, de 2 colegas que são brasileiras, mas naturalizadas, alemãs, que moram em Berlim, e trabalham com Paulo Freire, que foi o nosso autor, né, homenageado este ano. Inclusive, o nome da festa era Festa Literária, a importância do ato de ler, que é o livro dele, a palestra dele, né? E aí nós tivemos a presença, mais ou menos não, foram 42 escolas da Redondeza, né? E, no final, nós fomos ver lá nos livros de registro, tinha 4.800 e poucas pessoas que compareceram lá, que registraram, né? Esse foi o último evento. Esperamos que agora, 2021, a gente faça o 3º, né? A gente não faz nos anos pares, porque é ano de eleição local. Isso complica, né? Os anos ímpares, né, são as eleições mais gerais, aí não tem grandes problemas locais, né? Então, de modo geral, um panorama geral da biblioteca é isso aí. Quem quiser depois mais detalhes. Maravilha. Obrigado, Geraldo. Sérgio, 18 anos, né? A gente está junto aí nessa jornada, aí, indas e vindas, já acho que uns 12 anos em Itaú Cultural. E vocês lá na Cooperifa. 15? Passa o tempo, lá na Cooperifa. Aliás, você foi rumos 2015 com Poesia nas Escolas. Como é que foi? Quando surgiu a ideia de fazer a Cooperifa? Qual foi a motivação? Que momento você se pegou? Preciso fazer aqui a turma ler mais, a turma se dignificar, se referenciar. A quebrada precisa ganhar seu espaço. A quebrada é um termo que você usa muito. Como é que foi a gênese disso tudo? Um pouco, certamente, se inspirando lá na própria gênese do Geraldo. Bom dia a todos e todas. Já queria agradecer pelo convite. Quase minha casa aqui, né? Opa, tem crachá também. Só não é porque você não quer? A gente não deixa. O hábito da leitura, quem me deu foi meu pai. Um homem simples, que veio de Minas Gerais. Nós fomos morar, no começo, num cortiço, e ele trouxe esse hábito da leitura. Eu achava muito bonito ele ler. E um dia eu peguei um livro dele para ler, que era os Deuses Astronautas, do Eric Van Daniker, né? Meu pai gosta muito dessas histórias de extraterrestres, eu também gosto. E aí meu pai falou, você gostaria de ler? Aí eu falei, eu quero ler. Aí meu pai vinha e comprava os livros usados no Messias, o Sebo do Messias, Branca de Neve. Eu comecei por toda essa fase. E eu venho de um bairro que é o Jardim Guarujá, que é do lado... Quantos anos você tinha? Uns 12, 13 anos. E eu moro num bairro que chama Jardim Guarujá, do lado do Parque Santo Antônio, de frente para o cemitério Jardim São Luís, nas costas do Capão Redondo e do lado do Jardim Ângela,
que em 1996 foi eleito pela ONU o lugar mais violento do mundo. Eu só moro ali, não é? E aí eu comecei a ler, me interessar pela leitura e tal, adorei ler. Mas eu gostava tanto de ler que eu acabei virando o garoto gangorra. Quando eu sentava, todo mundo levantava. Puta, lá vem aquele cara falar de Jorge Amado, não sei o quê, lá vem aquele cara ler. E se você imagina que você tem solidão, imagina a solidão dos livros, né? Quando você lê um livro, não tem com quem conversar. Então, era assim. E eu sempre pensei em projetos que pudesse fazer com que a minha quebrada, ou eu também, lesse mais, né? Olha a arrogância, né? Mas era mais por companhia. Eu não tinha companhia. Mas eu vinha curtir as coisas aqui no centro de São Paulo, no Bexiga e tal, e eu via aquelas luzes, via tudo aquilo, eu falei, puta, como é que a gente não tem essas coisas no bairro? Então, quando eu via o Bexiga pela primeira vez, é como se eu estivesse indo a Paris, tantas luzes, né? Eu lembro de ver um cara fumando maconha na rua, assim, numa boa, eu falei, ele é louco, né? Aí que eu fui entender que aqui pode, lá é que não pode, né? Então, essas coisas aí, eu e o Marco Pezão, que fundamos o Sarau, um dia conversando, ele falou, vamos nos reunir, não sabia nem o que era Sarau ainda, não sabia nem o que a gente estava fazendo. E a gente se reunia numa segunda-feira, que era a segunda maldita, né? E aí começava a falar poesia um para o outro. Aí um dia o cara mandou a gente embora do bairro, aí a gente gostou da ideia, falamos com o cara, o dono do bar, aí ele falou assim, ó, só não pode ser na sexta, porque é samba, no sábado também, no domingo também, e nem na quinta. Tem a quarta, que é dia de jogo, ninguém vem aqui. Vocês... E a gente falou, não, é nesse dia que a gente queria mesmo, queria um lugar só para poesia. E a gente foi percebendo que as pessoas foram chegando de outros lugares, todas as pessoas trazendo poemas que estavam na gaveta. Parece que as pessoas saíram das senzalas para um grande quilombo, e ficou esse negócio, olha, tem um lugar onde o microfone é aberto. Você pode chegar e falar poesia, as pessoas te ouvem, te aplaudem. Então, eu acho que o Sarau da Cooperifa ressignificou o bar. Enquanto eu estava pensando no teatro, no Bexiga, o tesouro estava lá. Então, foi preciso também nós descermos do pedestal. Porque, às vezes, a gente que lê, às vezes, é muito arrogante. Acha porque o outro não lê por causa disso. E não lê porque a literatura também não chegou com humildade. A literatura não pode ser mais o pão do privilégio. Não é isso? E essas pessoas são pessoas que adoram um Deus chamado trabalho e ainda têm que ler, não é isso? Então, para que essas pessoas leiam, eu acho que a gente precisa descer desse pedestal e mostrar que o livro é um amigo, que o livro é um irmão. Eu acho que isso que a gente não fez. Hoje, as crises das livrarias, das grandes editoras, é por arrogância também. 95% dos autores são homens brancos. Não tem literatura periférica, não tem gente, literatura negra, não é? Entendeu? Então, de alguma forma, não vê o pobre como leitor. Não vê o pobre como leitor. Quando a gente começou os saraus se espalharam por São Paulo, se espalharam pelo Brasil. Hoje, em São Paulo, tem mais de 50 saraus acontecendo durante a semana. Ou seja, as pessoas falam, as outras ouvem. E nessa troca de gentileza, eu falo e você me ouve, entrou a literatura. De forma simples, objetiva. Né? Então, no Sarau da Cooperifa, é Clarice Lispector que come com a mão. É Pablo Neruda que singa descalço. Então, o que a gente está fazendo no Sarau da Cooperifa é dessacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, é quem lê. Não é? Então, é isso que nós temos que mudar. Mudamos, fizemos o reverso das coisas. Começamos a tratar o leitor como se trata o escritor, que flutua, né? que é uma pessoa super importante. E aí essas coisas começaram a se espalhar. É tão simples que um bar foi chamando outro bar, foi chamando outro bar. E, nisso, as pessoas começaram a lançar livros nesses bares. Ou seja, não preciso vir aqui na FENAC lançar o meu livro. Eu tenho uma gama de saraus onde eu posso lançar. Então, a nossa literatura ficou restrita ao nosso bairro, às pessoas da periferia. E isso extrapolou para o Rio de Janeiro, subiu aos morros com o Islã. A literatura na periferia é uma coisa mágica hoje. E é engraçado, ninguém percebe isso. Quando as pessoas falam de crise, eu fico imaginando, na periferia está todo mundo lendo. Então, onde está o problema? Se está todo mundo lendo lá. Não há um evento sequer que eu conheça na periferia que tenha apoio de uma editora, de uma livraria. Não há nenhuma. Nós temos apoio do Itaú, do Atacadão, do Sétimo. Dificilmente tem de uma livraria. Por quê? Ela não entende que aquilo
é um lugar onde pode surgir leitores, porque são exóticos, como pobres que leem. Quando nós fizemos o Natal com Livros, que é um projeto que distribui livros nas casas das pessoas, eu liguei para uma ONG que dá livros. Aí eu disse, alô, meu nome é Sérgio, sou da Cooperifa e tal, nós vamos fazer um evento e queríamos livros para doação. Aí ele falou assim, vocês querem livros? Livros. Mas para quê? Para montar uma biblioteca? Não, para dar para as pessoas. Como você quer livro para dar para as pessoas? Livro, pessoas. Não é? Simples assim. A gente queria promover esse encontro, né? Não são as prateleiras que leem, são as pessoas, né? E aí foi passando um telefone, foi passando para outro. E eu fiquei imaginando, esse órgão que doa livro não entende que o livro chega na mão das pessoas. Então, está a dificuldade também de quem está falando que o povo não lê, de não facilitar as coisas. Nós criamos um projeto agora chamado Várzea Poética. A Cooperifa patrocina 10 times de futebol de várzea, desde que eles frequentem o sarau. Certo? Eles vão ao sarau, alguns já estão falando poesia. Eles olham e falam, então isso é poesia? Caramba. Não é? Quando eu fui na Fundação Casa fazer um projeto de poesia, eu lembro, o primeiro dia que eu cheguei na Fundação Casa, os jovens sentados, eu perguntei, quem gosta de poesia aí? Ninguém gosta desses bagulho aqui, não, senhor. Falei, caralho. Não é? Falei, então tá bom, eu sou visita, certo? Quero falar uma poesia de um amigo meu. E eu comecei a recitar Nego Drama do Racionais MCs. Daria um filme, daqui a pouco o moleque começou a perceber, sem a música, demorou para ele perceber que a letra era. Daqui a pouco estava todo mundo cantando junto. Aí o cara, senhor poeta, esse bagulho aí é poesia? Racionais é poesia? Eu falei, então nós gostamos. Então nós descobrimos que as pessoas gostam de ler, só não sabem que gostam. É nisso que eu estou falando. Assim. Se eu chego num lugar onde tem uma população que não está lendo, que ótimo lugar para vender livros, que ótimo lugar para disseminar a cultura, a educação. E hoje também, nas escolas, o Poesia contra a Violência, que em 2015 eu tive o apoio do edital Rumos, eu fiz 38 escolas. E o projeto consistia em levar um convidado, um escritor, levar o som, levar livros para sortear dentro do evento. Foi maravilhoso isso. Vários escritores nunca tinham ido numa escola pública. Como não vai na escola pública? Como não quer conhecer o seu leitor? Não é isso? E por que eu fiz isso? Há uns 8 anos atrás, quando eu comecei com esse projeto, eu fui numa escola, o moleque falou, professor, como é que ele pode ser escritor se todo escritor já morreu? Se não morreu, devia ter morrido, né? Então, eu fiquei pensando, caramba, na minha comunidade, o moleque não sabe que eu sou poeta, não sabe que eu sou escritor, então a culpa não é dele, a culpa é minha. Aí eu comecei a fazer o circuito das escolas para falar de poesia, de incentivo à literatura, levar livros, promover oficinas, fazer sarau. Ou seja, as pessoas precisam praticar literatura, não é? Precisam deixar de ser snob. A pessoa não é melhor porque lê ou que deixou de ler. Eu acho que é isso que a gente precisa transmitir, que a literatura tem que ser uma arte como é o samba, como é o rap, como é o funk. Não é isso? Ser uma coisa simples, palatável. A gente entregava livros na comunidade e tinha gente que não queria pegar nem de graça o livro. Nem de graça. Então, isso que a gente precisa romper. Romper com os preconceitos. Né? Romper com os preconceitos. Se a gente tem 2 olhos, é porque a gente quer ler também. E não importa se os 2 olhos são negros, são pobres, são do morro, são da favela, se dão da classe média. Então, eu acho que a literatura tem que deixar de ser o pão do privilégio. Tem que deixar. Tem que comer miudinho na molecada. Existe um projeto agora das escolas públicas que eu falei com vocês esses dias, que chama AEL, Academia Estudantil de Letras. É uma das coisas mais poderosas que está acontecendo de incentivo à leitura. Uma das coisas mais poderosas. Os jovens adotam um escritor, um poeta, um patrono, são 20 jovens, cada um, no dia do lançamento, coloca eu não sei como é, uma toga, não sei como é que chama, faz o juramento de leitura. Isso nas escolas públicas. Os saraus que estão acontecendo nas escolas públicas, oficina na escola pública, está acontecendo uma evolução. Mas parece que, como não é, e nem promovido por ninguém, é feita pelo povo para o povo, não interessa a ninguém. Então, talvez a gente volte aqui o ano que vem para discutir a mesma coisa, sabendo que, se tem um monte de gente querendo ler, dai livros para essas pessoas. Dá condições que essas pessoas. Então, o nosso trabalho, basicamente, é mostrar para as pessoas que elas gostam de ler, só não sabem que gostam.
É isso aí, né? Porradão, hein, Sérgio? Quem mandou me chamar? Bom, de fato, quando a gente escolheu esse tema, a gente escolheu no entendimento de que ou a gente avança sobre os índices de leitura e diminui esse gap, ou a gente não vai conseguir avançar sobre os índices relacionados a desenvolvimento humano, a concentração de renda, a nossa eterna economia refém das commodities, né? Como é que a gente pode falar de economia criativa, de inteligência artificial, ou inteligência expandida, se as questões de fundo continuam não resolvidas, né? E, na conversa com a Folha, uma das questões que eu trouxe é: se tem um índice que tem que compor o IDH urgentemente, é o índice de quantas pessoas leem e quantos livros estão sendo lidos para essas pessoas. Porque não adianta. Como é que a gente avança, né? Há um dado do PISA que diz que, se a gente manter o mesmo índice de evolução das nossas escolas, da nossa educação, nós só vamos alcançar os países médios em 2060. 2060. E, naturalmente, o livro, a leitura, está na gênese desse problema, né? O número de pessoas lendo está na gênese desse problema. E é incrível que, enquanto os números são dramáticos, você tem experiências como a Cooperifa, ou a experiência da Biblioteca do Seu Geraldo, e também tem outras experiências acontecendo no mundo da cultura e da arte, né? Há 2 eventos que mais atraem público nesse país. Um evento acontece a cada 2 anos, e vai acontecer daqui a pouco, né? 2 eventos do mundo da cultura, que é o Rock in Rio. O Rock in Rio atrai, no período do seu evento, 600 mil pessoas. Incrivelmente, o outro evento, aliás, o outro conjunto de eventos que mais atrai público no mundo da cultura é um evento relacionado ao livro, à leitura, que são as Bienais do Livro. A Bienal do Ceará, em Fortaleza, terminou agora, 400 mil pessoas. A Bienal do Rio de Janeiro terminou agora, 600 mil pessoas. A Bienal de São Paulo, acho que foram 700 mil pessoas, a última edição, né? Em 11 dias. E nós, recentemente, nessa parceria com o Instituto ProLivro e com o IBOP, resolvemos entender os públicos da Bienal. E uma das coisas que nós fizemos é aplicar uma pesquisa, né, Zoara, com um universo de 1.000 pessoas pesquisadas, se não me engano, 1.000, né, pelo IBOP, e nós vamos anunciar os dados daqui a pouco, mas a Zoara trouxe alguns dados quentes desse encontro, com este público que é ávido pelo livro, que é ávido por eventos literários, por festas literárias, e a Zoara trouxe alguns números. E, Zoara, alguns números dialogam um pouco com algumas perguntas do público, né? O desafio, por exemplo, de vencer o mundo digital, né? O quanto o mundo digital tira ou coloca as pessoas nos livros. E a gente vai ver que o mundo digital pode muito mais ser uma ponte para os livros do que um distanciamento dos livros, e a pesquisa que a Zoara traz aqui nos números vai falar sobre isso, né? Zoara, traz um pouco essa experiência da Bienal do Livro do Rio, que a gente, inclusive, vai aplicar essa mesma pesquisa na FLUP, que é a festa literária das comunidades lá do Rio de Janeiro, que quem criou foi uma pessoa incrível, que não está mais entre nós, que é o Écio Salles, que morreu há pouquinho tempo, 50 anos, vigoroso, potente, tristemente nos deixou. Ele criou lá, no primeiro momento, as festas literárias das unidades pacificadoras, e agora avançou. A gente vai aplicar essa mesma pesquisa que a Zoara está trazendo os dados nessa festa literária, e vamos aplicar também na Flip o ano que vem. Fala um pouquinho dessa pesquisa, Zoara, por favor. A pesquisa foi aplicada pelo IBOP
no microfone. Que, aliás, o pessoal está aqui, né? Mas eu acho que você levantou uma questão importante. Normalmente a gente diz, não, esse mundo digital, a tecnologia, as redes sociais, nos afastam dos livros, da leitura, roubam o nosso tempo, né? Mas, de fato, acho que afasta, sim, mas também, dependendo da estratégia que você usa para usar esse suporte, esses meios, também pode trazer, né? E isso a gente verifica realmente com um dos dados dessa pesquisa. Quando a gente perguntou, né, quem indicou o livro que a pessoa está lendo naquele momento, o último livro que ela leu, né, 13% informa que a fonte foi o YouTube, Instagram ou Facebook, né? E 20% diz que foi a indicação de algum amigo, 14% a indicação de um professor. Quer dizer, 14% de indicação de professor, 13%, né, desse meio digital. Como isso é importante, principalmente para aqueles que já são leitores, né? E acho que um outro dado importante é a presença de tantos leitores nesses eventos, né? Que, principalmente no Rio de Janeiro, o pessoal fala, é um grande acontecimento, é um grande evento, né? No Rio de Janeiro, as pessoas vão porque é um espaço de encontro, né, o pessoal da Globo lá circulando, parará. Mas, para nossa surpresa também, né, a pesquisa mostra que eles são muitos interessados mesmo em livro e em leitura que visitam a Bienal, né? Olha, enquanto a gente comparou com dados a gente não, o Ibope Inteligência nos possibilitou isso, né? Mas a gente comparou com os dados da última edição da Retratos. Então, na Retratos, quem informa que gosta de ler, né? Olha, aliás, você tem razão, viu? 30% da população em geral informa que gosta de ler, né? Por que será que não leem, né? Mas, de fato, gostam de ler. Então, alguma coisa está acontecendo aí que, né? Agora, o público da Bienal, os visitantes da Bienal, 74% informa que gosta de ler. Então, realmente, é um evento que atrai muita gente que vai ali por conta do livro, né? Por conta do compartilhamento. Tem quem discute, né? Tem essa possibilidade de compartilhamento das experiências de leitura. Eu vou ter um contato com aquele autor, né? Eu acho que é bem o que você falou dessas experiências, né, dos saraus, né? Esse encontro com quem pensa, com quem faz, com quem tem ideia, com quem cria e quem está ali para beber disso, né? Mas é bem interessante essa. E quantos livros eles leem? A gente está sempre comparando com a Retratos, né? Livros, eu juntei aqui, viu, Rose e Guilherme? Quem lê livros em parte inteiro, porque a Retratos é bem generosa, né? A gente considera leitor até quem leu um trechinho do livro, né? Então, quando a gente fala 56% dos brasileiros são leitores, mas a gente aceita até quem lê um trecho, quem leu a Bíblia. Nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 3 meses. Não vale livro didático e vale a Bíblia. Entra didático e Bíblia. Então, entra didático e Bíblia nos 56%. Se você tirar, né, esse livro obrigatório, didático, a Bíblia, o número cai para o número de leitores em torno de 30%. Né? Mas, se a gente comparar o número de livros lidos, né, Retratos, nesses últimos 3 meses, né, são 2,5 livros, considerando didático, né? E, na Bienal, 6,6 livros. Né? Quase 3 vezes, né? Então, é realmente um público... Portanto, se a gente tivesse uma meta de leitura, talvez seria a meta deste perfil da Bienal. Claro, a gente está com uma primeira amostragem, né, Bienal, certamente com a série histórica que a gente vai criar aí com os outros eventos literários, a gente pode encontrar um primeiro patamar ideal de... Talvez uma meta, quem sabe a gente consegue, né? Seu Geraldo, e lá, como é que você atrai a molecada, no microfone, por favor, para poder ler? Quer dizer, tem contação de história, tem Wi-Fi, o que tem lá para a molecada chegar e se encontrar lá com seus 120 mil livros? Bom, nós
Nós temos a internet lá que foi desde a época, 2006, 2007, que foi aquela antena da GESAC, né? Isso aí facilitou muito o contato. Então, muita gente, principalmente jovem, garoto, adolescente, manda e-mail para lá perguntando se tem livro tal, né, gibi tal, né? Então, isso contribuiu muito, né, para atrair a garotada, né, para a biblioteca. O adulto, não, porque eles têm dificuldade, inclusive, de acordo com esse dado aqui, ainda temos 38 mil analfabetos, 38% de analfabetos, né? Então, e é no meio rural é mais difícil. Vocês estão falando mais numa realidade aqui, não é das grandes cidades, né? No Rio também eu atuo nas bibliotecas comunitárias, eu vejo como é que é diferente lá do meio rural, né? É outra realidade, né? Então, temos isso. Agora, temos uma outra forma de atrair, não é, a visita à biblioteca pelos jovens, através de um amigo nosso lá, que é um cordelista, repentista, né, poeta, que foi amigo do Sérgio Vaz aqui, em São Paulo. Acho que, diz ele, que começou essa vida dele aqui com vocês, que é o Carlos Silva. Não sei se você lembra dele. Lembro. Músico, né? E ele é desses idealistas também. Ele tem o carrinho dele, vai vender os livros dele nas feiras, né, nas cidades lá da região. E aí ele leva, nós doamos bastante livros duplicados que recebemos, ele leva e bota lá na feira, e aí ele chama atenção para as pessoas que quiserem ler, pegar livro lá de graça. E as pessoas vão lá, pegam livro, tem um cartaz assim dos doadores, onde tem a da biblioteca, e aí também atrai um pouco de gente, de pessoas lá para a biblioteca, esses esquemas assim. E também no bate-papo, né, com as pessoas, né? E, para a criançada mesmo, infantil, eles mesmos descobriram, né, os gibis. Nós tivemos, graças aí ao Ministério da Cultura, ainda nos anos 2014, né, nós ganhamos lá do Ministério da Cultura 250 caixas de gibis, né, do Maurício Souza, né? Cada caixa tinha média de 100 pacotinhos com três histórias, né, os 3 personagens principais. E nós levamos para lá, e no primeiro evento nós fizemos isso, pegamos a criançada local e mandamos elas pendurar os gibis nas árvores, né, para, no dia seguinte, quando começou o evento, as crianças que vinham de outra cidade, outros municípios, de outra cidade, outros povoados, pegar e levar. Aí foi muito legal, foi bonito, né? Você chegava, a criançada corria, pegava lá, levava o livro dela, e as crianças locais também pegavam os livros dela, e ficou um problema para mim, porque toda vez que eu chego lá, eles perguntam: Geraldo, cadê gibi novo? Eu não tenho como comprar gibis, né, 600 gibis, toda vez que eu vou para lá, né? Eu até tentei aqui falar com a organização aí do Maurício, mas não consegui sucesso, não tive sucesso, não. Mas, assim, é quase que intuitivo, né? Um vai passando para o outro no local, né, e eles vão se interessando. Isso que é a vantagem, porque a biblioteca fica o dia inteiro aberta, né? Como as crianças que estão na escola durante a parte da manhã, na parte da manhã, né, eles chegam em casa na hora do almoço e, à tarde, eles vão para a escola. E os que estudam à tarde, de manhã, para a escola não, para a biblioteca. De manhã, eles vão para a biblioteca, porque aí também eu coloquei lá uns jogos, né, ensinei lá uns meninos umas noções de xadrez, e eles vão lá jogar xadrez, jogar joguinhos, né, infantis, né? Então, isso também atrai muito, isso é muito agradável, né? E aí foi começando, eu fui comprando mais livros infantis, né, do que livros para adultos, né? Aí nós recebemos também doações, estamos recebendo, aceitando, basicamente, de literatura, né? E
Sérgio lá tem 2 livros, né? Tem um até que está riscado, alguém lá pegou e foi ler e fez anotações, riscou, né? Tem que comprar um novo para botar, substituir aquilo. Né? É mais ou menos essa a lógica. Quais são os livros mais procurados lá pela turma? Em primeiro lugar, Jorge Amado, né? Baiano. Como um bom baiano. Como bom baiano. Segundo lugar, bom baiano também, Antônio Torres, né, que é vizinho. E ele abriu o primeiro evento, ele esteve lá e vendeu um livro, né, um livro infantil. Né? E aí vem agora também, tem os novos escritores baianos, como Frank Carvalho, né, que está sendo muito procurado lá. Ele esteve lá este ano, né, fez uma palestra, e o livro dele está sendo bem lido. Né? E aí vem José de Alencar também, por incrível que pareça, ainda é bem lido lá. Né? Machado de Assis, nem tanto, pelos jovens, 1 ou 2. Também não é lido pelo adulto, pelo professor de literatura ou de língua portuguesa. Seu Geraldo, a tradição nossa oral de transmissão atrapalha ou ajuda? Ajuda muito, muito. Isso foi o público, alguém do público aqui que... Muito, muito. Contação de história, que lá não existia. Inclusive, quando eu comecei, a diretora da escola tinha a avó dela, que com 100 anos, 101 anos, e era uma boa contadora de história. A história da vida dela, ela contava história, né, do Antônio Conselheiro, contava história do Lampião, contava história do banditismo, contava história dos escravos, que ela não conheceu, mas ia falar dos pais. Né? Isso atraía muitas crianças. Aí eu falei com a diretora, que é a filha dela, para levar até a biblioteca para contar história para a criançada. Aliás, a biblioteca não, até a escola. Ela falou que não. A mãe dela estava muito velha e a escola não era lugar, era lugar para atender somente os professores concursados, e a mãe dela não era concursada. Aí permitiu que levasse lá para a biblioteca, foi bom, até contou as historiezinhas. Né? Mas é muito importante isso aí, e hoje em dia a contação de história lá está muito avançada, quer dizer, muito avançada lá para o meio. Né? Esse ano nós tivemos, nesse evento de julho, né, 24 a 26 de julho, tivemos, em 3 dias, parece que foram 5 ou 6 sessões de contação de história que enchia. Né? Enchia. Crianças. Né? Outra do público aqui, para explorar um pouquinho mais, por que não faz o evento em anos de eleição? Porque o pessoal aparelha lá o negócio? Aí complica. Aparelha, né? Quem não é do interior, não conhece a realidade, principalmente do Nordeste, né? Época de eleição municipal, né? Eleição municipal é muito complicado, porque os candidatos vão lá não com a preocupação de leitura, né? Vão lá com a preocupação de conseguir votos. Né? E aí atrapalha. Nós já tivemos experiências na época de eleições. Né? Desistimos, não adianta. Né? O resultado é negativo. Né? Então, resolvemos fazer os eventos, período, anos ímpares, né? 17, 19, 21, por aí fora. Né? Então, 21, a turma aqui já está convidada. 21 já está convidada, é fácil chegar lá. Né? 200 quilômetros de Salvador, né? E a gente recebe também doações, já está aqui, me desculpa aí. E aqui, não, pode falar? E aqui em São Paulo tem essa vantagem. Eu morei 20 anos aqui, né? Eu adoro essa cidade, mas adoro o Rio também. Né? Mas aqui tem uma vantagem, porque tem um rapaz de lá que criou uma transportadora, uma empresa de ônibus, né? Que chama-se Moacir Tour, né? Que tem várias agências, e tem um telefone aqui de uma pessoa, né? Chama Fábio, né? Se a pessoa chega lá, ou ligar para o Fábio, né? Que tem livros para mandar ou para a biblioteca do Paiaiá, ou para o programa Leve Livros, que é do Carlos Silva, né? Pode mandar o que quiser, leva de graça. Né? Só que a gente, quando esses livros chegam lá, a gente faz uma triagem também. Vem muito livro de autoajuda. Né?
nós chegamos a receber um livro grande, né, do Bispo Macedo, né? Esse aí nós botamos lá escondidinho, né, porque vai ser muito procurado. Aí, quando chegar lá, não tem, esse livro está lá, tá, não pode fechar, não pode abrir ainda, tal, vai esperando, né? A Bíblia não, a Bíblia é pouco lida lá, por incrível que pareça. A Bíblia tem lá umas 4 Bíblias que nós ganhamos, né? Tem até uma Bíblia muito bonita, assim, bem traduzida, mas o pessoal não está muito ligado na Bíblia lá, não, né? Pelo menos no Paia não está, não, né? Agora, o Bispo Macedo está. Então, Muito bom. Sérgio, outro dia eu vi conversando com um desses militantes do Livre da Leitura, da Zona Norte, do extremo norte de São Paulo, e ele me disse o seguinte, que ele começou a perder, na biblioteca comunitária dele, gente para o batidão. O pessoal ia para o batidão e ia menos lá na biblioteca. E aí ele foi lá, sacou como é que era o batidão, pediu um carro emprestado, que tinha lá os mega-ações do batidão, foi para lá e começou a colocar Secos e Molhados, Chico Buarque, Caetano Veloso, e as pessoas, no começo, ficaram meio intrigadas, talvez um pouco a reação parecida lá com aquela reação que você contou há pouco, e depois começaram a querer saber um pouco mais sobre tudo isso, e aí ele falou, se querem saber um pouco mais sobre essa turma, vem aqui para a minha biblioteca, aqui, para a nossa biblioteca comunitária. Como é que você enfrenta esses desafios de mobilizar a turma? Você fala da escola, falou da próprio entorno lá, dos outros bares, mas esse é um desafio, né, desse encontro com a ostentação, com o escracho, que tem muito o funk. Como é que você faz essa conexão para poder fazer a transição ou para atrair essa molecada para o campo do livro e da leitura e para, pelo menos, apresentar um outro cenário para eles? Você já se viu diante desse desafio? Como é que você trata isso? Bom, a vantagem também é que eu não estou só, né? As pessoas não estão vendo, mas ao meu lado aqui está o Jairo, está a Rose, está a Lu Souza, né? Márcio Batista, Zé Batidão, Rose Dora. Então, tem muita gente também, ajuda bastante. Eu acho que o maior desafio que a gente teve foi se livrar da arrogância. Não sei se eu estou filosofando sem saber, mas a gente queria que as pessoas lessem de qualquer jeito. A gente não entendeu que tinha um jeito das pessoas gostarem de ler. Não era do nosso jeito. Eu acho que o maior desafio também foi quando a gente começou a parar de fazer discurso em roda de bar e praticar os sonhos. Então, a gente começou a sonhar com as mãos também. E, para que isso aconteça, a gente também teve que gostar muito de ler também. Porque, quando você vai numa escola falar de literatura, de incentivo à leitura, a molecada logo se liga se você gosta ou se não gosta. O entusiasmo com o que você fala. Anteontem eu estava na Porto Seguro falando sobre o hino Carolina de Jesus, um clube de leitura. A gente, esse dia, fez um clube de disco para ouvir o disco do Belchior. Então, a gente precisa começar a trocar ideias, mais sobre ideias do que fatos. Então, vamos ler qual livro? Eu vou ler O Idiota, do Dostoiévski, eu estou lendo Jorge Amado, outro está lendo outro livro, e a gente se encontrar para discutir esse livro. Porque, quando a gente encontrar as pessoas também na rua, as pessoas só se sentir motivadas porque te olham motivada. Uma vez, numa escola, uma professora falou, mas meus alunos gostam de ler. Ele falou, a senhora está lendo o quê? Eu falei, eu não tenho tempo para ler. Então, é muito difícil também alguém que não gosta de ler querer que o outro goste de ler. Isso é muito difícil. Então, o que a gente fez? A gente criou o Cinema na Laje, em cima da laje. A gente dá a pipoca de graça. Os filmes são todos documentários. A maioria da nossa realidade. Nós temos agora uma mostra cultural, inclusive, né? Acontece de 19 ao dia 27 de outubro. Até agradecer a parceria mais uma vez. Nós, só de mesas de debate, temos 11 mesas de debate, com Cult, de Jamila Ribeiro, e a 12ª. Ninguém fica sabendo, porque não é interessante.
O que nós estamos fazendo é trazendo os autores para ir lá falar na periferia. Não é mais encher o ônibus aqui, lá e trazer para cá. Olha, vem ver como a cidade é bonita. É mostrar para as pessoas, venha conhecer um pedaço do Brasil que você não conhece. Está cheio de gente que lê você aqui. Então, o que a gente está fazendo é promovendo esses encontros. Quando eu disse que nas escolas foi bom para mim também. Não é bom para a escola porque eu fui. Porque esses dias eu estava subindo no mercado e um garoto estava entregando papel. No mercado, eu estava naquela esteira rolante. Aí eu falei para minha esposa, o moleque já se abriu todo dando risada. Falou, ó o malandro lá. Só para não recusar o papel, ele já vem rindo. Ele me deu o papel e falou assim, obrigado, poeta. Aí eu falei, você me conhece? Ele falou, você já foi na minha escola. Certo? E esse dia eu fui guardar o meu carro na feira e o guardador do carro, vem, poeta, vem, poeta, vem, poeta. Eu falei, você me conhece, malandro? Ele falou, você já foi lá no EJA, onde eu estudo. Ou seja, no meu bairro, eu sou mais conhecido que o Paulo Coelho. Vocês não gostam de números? Ué. Não é? Por quê? Porque eu fiquei imaginando, é a Rede Globo que vai me apresentar para a minha comunidade? É a Folha de São Paulo que vai me apresentar para a minha comunidade? É a revista Veja? Não, tem que ser eu me apresentar para a minha comunidade. Nós fazemos as coisas lá para se apresentar. Agora, o Várzea Poética tem um cara do time que faz uma festa no Jardim Leme, que é uma comunidade muito pobre. Há mais de 12 anos ele faz essa festa. E ele agora, no Várzea Poética, falou, Vaz, não tem como você arrumar uns livros para colocar dentro, para a gente fazer um kit com livros? Ele pediu. Ele pediu. Porque ele achou, ele indo na Cooperifa, teve a sinapse, falou, mano, e se a gente colocasse um livro infantil? O que eu fiz? Eu liguei para a Patrícia Vilela. Não é? Falou, preciso de livro. Ela falou, tá bom, estou mandando os livros aí. Então, é isso, iniciativas simples. Quer dizer, hoje, essa festa da criança é promovida pela comunidade. Vai ter um livro infantil. Então, a gente está aproximando as pessoas dos livros, que me parece que não é isso que as pessoas querem, né? Então, é isso, a iniciativa é essa. Tem uma biblioteca dentro do Zé Batidão. As pessoas não anotam o nome, vão lá, pegam o livro e vão embora. Tem sarau nas oficinas da escola. A gente faz a visita na escola, depois a escola visita o sarau da Cooperifa. Já tem umas 6, 7 semanas que toda terça-feira tem uma escola. Um ônibus saindo de uma quebrada para outra quebrada. Isso, para nós, é fantástico, porque as pessoas colocavam a gente no ônibus quando estudava para levar para o Play Center. Era legal também, não é? Mas levava para cá, levava para lá. Hoje, esses professores da rede pública assumiram a literatura dentro da escola. Eles pegam os jovens de uma quebrada e levam para outra. Para quê? Para ouvir poesia. Meu irmão, não estou precisando do governo para nada. Se não atrapalhar, já está bom demais. Então, é isso que eu quero te dizer, são conquistas do povo para o povo. São iniciativas simples, né? Então, acho que a simplicidade das coisas é que está dando resultado. Bravo. Muito bom. Tem um monte de pergunta aqui, gente. Eu já me perdi umas 15 vezes nas perguntas, mas boa parte delas eu tentei introduzir aqui numa conversa ou outra, outras já foram respondidas. Tem uma moça de Olinda que falou que foi há 10 anos voluntária numa biblioteca, falou que passou pela seu espaço e te deixa um abraço carinhoso e diz que o seu espaço transformou a ela, certamente, como outras crianças. Muitas perguntas que eu acho que cabe para outra mesa, falando sobre política de livre leitura. A turma está ali da Folha, assim, ó. Vamos terminar. Agradecer as nossas intérpretes de Libra, sempre aqui com a gente. A gente tem uma política importante. Thalita e Carol, pode ser? Acertei. A Carol que está falando, a Thalita é a ruiva, né? É isso? Muito bem. É importante, isso também é acesso, isso também é fazer com que mais pessoas possam ter contato com a nossa cultura e com a nossa arte. Muito bom que elas estão aqui com a gente. É inegável que não há como a gente transformar esse país sem enfrentar o problema do livre-leitura. Não há como a gente desenvolver o nosso país e combater a desigualdade sem enfrentar o problema do livre-leitura. Essa mesa
certamente apontou para alguns caminhos, e um grande caminho é a mobilização da comunidade, da sociedade, né, para que a gente possa, de alguma forma, mitigar isso, né. Os dados e as pesquisas são importantes, a Zoar e o ProLivro são determinantes para a gente ajudar a desenhar essas ações, e certamente a próxima mesa, que vai falar de políticas públicas, o mundo editorial, a questão do livro, né, o livro digital e outros desafios mais que foram trazidos aqui, podem também ajudar a nos completar um pouco mais, mas certamente teremos muito mais a conversar sobre isso, sobre uma das maiores mazelas sociais desse país e, portanto, o maior gerador de desigualdade social, que é a distância das pessoas entre o livro e a leitura. Muito obrigado e até a próxima mesa.